Oi, galera! Hoje eu vim falar pra vocês uma coisa que normalmente eu não falo. Tá aí um tema que eu sempre tive um pouco de resistência de falar, porque eu tinha umas crenças muito particulares e eu tinha muito receio de cair naquele lugar de julgamento ou cair num lugar de falta de empatia. Hoje eu vim falar sobre dinheiro. O que é dinheiro? Recentemente eu ouvi em um lugar que dinheiro é igual a tempo. Então pensa que o dinheiro, na verdade, ele é uma energia de acesso. Acesso a experiências, acesso a aprendizados, acesso. Quando você tem dinheiro, normalmente você não se preocupa quando você tem muito dinheiro. Normalmente você não se preocupa em tipo, eu tenho que me limitar e não vou viajar e tenho que racionar. Você simplesmente vive. Você vive, você tem acesso a pessoas, você vai fazer umas loucuras diferentes e você acaba tendo aprendizados diferentes, conhece pessoas diferentes, tem experiências diferentes. Então, o dinheiro é uma energia muito sagrada. Ela foi muito endemonizada com o tempo, com essas crenças todas de que quem tem dinheiro não vai para o céu e não sei o que e tal. Só que eu tenho a minha perspectiva particular, é a minha verdade. Que na verdade não é quem tem dinheiro não vai para o céu. Eu acho que quem tem a mentalidade de eu não vou gastar meu dinheiro, talvez não vá, nessa perspectiva. Todo mundo vai para o céu, né? É o que eu acredito. Mas por que você gastaria o seu tempo acumulando e juntando grandes coisas? Tá aí uma reflexão. Eu não tenho essa resposta. Não é uma resposta fácil, mas também não é o objetivo desse vídeo. Eu queria trazer para vocês a reflexão de que quanto vale o seu tempo. Quando você tá, por exemplo, com o seu celular quebrado e você precisa ir utilizar, consertar, você precisa ir numa loja para trocar a tela que seja do seu celular e você gasta o seu dia inteiro. Quanto vale o seu dia inteiro? Aquele dia que você gastou para fazer uma coisa simples como essa aqui acontece. Quanto vale aquele dia? Porque uma pessoa que tem dinheiro de verdade, ela sabe quanto vale o tempo dela. Então ela vai pagar para alguém fazer isso, provavelmente. Ou ela vai priorizar aquilo que faz com que a alma dela fique mais feliz. Aquilo que seja. Mas eu falo de dinheiro não no sentido de quantidade de moedas ou conta no banco. Quando eu falo de uma pessoa verdadeiramente próspera e abundante. Ela sabe que ela não vai gastar dinheiro ou que ela não vai gastar o próprio tempo com coisas que não a fazem feliz. Então, eu queria trazer para vocês essa reflexão, que é uma das coisas que a gente está refletindo bastante sobre quanto vale o seu tempo. Porque dinheiro é tempo, é o quanto você tem de tempo, o quanto você tem de vida. Dinheiro é vida, é o acesso à vida. Quando você tem dinheiro, você tem acesso à vida. Você pode viajar, você pode comprar as coisas que você quer. Às vezes a gente olha, quando a gente tem a sombra da inveja, a gente olha para o outro e a gente fica pensando coisas assim: nossa, mas se ele não gastasse com isso, ia ajudar mais outras pessoas. Só que ele tem, e para aquela pessoa aquilo é muito leve. Ela pode gastar com aquilo de um jeito que seja muito leve. A gente passa por isso. Às vezes, quando acontece alguma coisa assim, a gente pensa: nossa, se eu não tivesse gastado tanto dinheiro, hoje eu teria para fazer não sei o que, eu teria para fazer. Só que a grande questão é que nos determinados momentos em que a gente teve as nossas escolhas, financeiramente era leve fazer tudo aquilo, era só a gente vivendo. Era só a gente utilizando da melhor forma possível o nosso tempo. Então, se você escolheu que você faria uma determinada viagem que talvez não tenha sido, que talvez hoje você pense: nossa, eu poderia não ter feito. Você fez e você escolheu viver aquilo. E você escolheu utilizar o seu tempo, gasto, trabalhando que seja, para usar naquilo. E naquele momento isso foi muito leve para você. Então não se arrependa, agradeça e chame por vida para você. Hoje a gente foi fazer uma manifestação aqui e a gente estava fazendo os nossos processos. Daí eu fui até o Criador, contando a minha história para vocês. Eu fui até o Criador e o Criador me perguntou, quando eu falei para ele sobre o dinheiro,
falei para o Criador assim, Criador, me ajuda com essa questão de prosperidade a atrair o dinheiro para nós? E aí o Criador me perguntou, Aline, o que é dinheiro? Só que ele sabe o que é dinheiro, o Criador é infinita inteligência. E eu respondi para ele, é vida. E ele, exatamente. Chame pela vida. Quando você chama pela vida, você chama pelo dinheiro. Você chama por a forma de acessar a vida. Então, cocrie a sua vida, que você chama pela energia de acesso àquilo que você está criando. Crie com o coração. E aí eu fiz um processo comigo aqui de chamar pela vida. E não pelo dinheiro. O dinheiro não é o importante nesse caso. Porque é só uma ilusão. Eu chamei pela vida. Eu quero ter vida. Eu quero conhecer outras pessoas. Conhecer outros lugares. Viver novas experiências. Eu quero chegar num dia e resolver fazer, sei lá, patinação no gelo. E no outro dia, aula de canto. Qualquer coisa, mas aprender coisas diferentes. E o dinheiro é o meio de acesso a tudo isso. Ele é o meio de acesso a várias experiências da vida. Ele é um meio de acesso a muitas experiências que são muito legais e divertidas. Então, quando você tem alguma crença que envolve, por exemplo, crenças do tipo, se eu der demais vai acabar. Mas você é um ser infinito. Se você é um ser infinito, como você pode acreditar que se você der demais vai acabar? Porque você fica racionando o seu dar para o outro. E isso eu não estou falando nem necessariamente de dinheiro, eu estou falando de tempo, de experiências e de recursos para auxílio do outro. Então, como você fica racionando se você é um ser infinito? Eu acho que essa é a grande perspectiva. De que, na verdade, essas crenças de desqualificar a vida, do desvalor da vida em si, elas são a crença que acaba deixando a gente com uma mentalidade de escassez. De escassez no sentido de quando você não vai para a vida viver, quando você não vai para a vida experimentar, quando você não vai para a vida inventar. Se você utiliza o seu tempo dando ele para outra pessoa, se questione se é isso mesmo que a sua alma gostaria de estar fazendo. E crenças do tipo, viver na Terra é ruim, a Terra é um lugar ruim, de pessoas ruins, o ser humano é um ser humano ruim. Crenças desse tipo deixam a gente preso numa mentalidade de escassez. Porque a gente não vai para a vida. A Terra não é um lugar ruim. A gente está aqui a passeio, é uma grande excursão. A gente está aqui para viver e é divertido. Então substitua isso dentro de você. Por crenças do tipo, nossa, a Terra é divertida. Pode ser divertido. Viver é bom. Viver é muito bom. É uma bênção estar vivo. E o melhor lugar que a gente poderia estar no aqui e agora é justamente o lugar onde a gente está no aqui e agora. Então, esse é o melhor lugar onde você pode estar. Então, seja muito grato pela vida e chame a vida para você. Sabe, fecha o olho, coloca a mão no coração e fala, eu chamo a vida, eu aceito a vida, eu agradeço a vida. Eu agradeço que eu tenho uma vida e eu quero a vida. E eu desejo essa vida. Eu já sei como sentir alegria, diversão de estar vivo, sem estar preso nessa terra, por exemplo. Se você acha que você está preso em algum nível de crenças, que você está preso na roda da encarnação, se você tem essa mentalidade de que a roda da encarnação é uma prisão, é porque, na verdade, a gente faz da vida uma prisão, quando a gente acredita nisso. Sendo que a vida, ela é abundante, ela é feliz, então vai para a vida. Toma essa experiência toda da sua alma como uma grande excursão, sua alma é um ser infinito. Tudo isso que a gente está passando é um pouquinho de nada da nossa alma. É só
uma viagem que ela está fazendo. Ela foi viajar, como se você tivesse ido viajar para ir estudar no exterior e daqui a pouco você volta para casa. E quando você vai voltar para casa, você vai falar, nossa, o que eu fiz no exterior? Você pode ter feito duas coisas. Você pode ter ido lá e vivido da melhor forma que você pôde, conhecido o maior número de pessoas, viajado para o maior número de lugares. Você pode ter tido o maior número de experiências de, sei lá, ir para o deserto do Atacama e almoçar com um pastor ou um padre. Ou você pode literalmente ir para o meio da Arábia Saudita e ficar lá sentado em posição de Buda, segurando uma rosa branca. Qualquer coisa que a sua criatividade for capaz de trazer para você. Qualquer coisa que deixe sua alma feliz. Simplesmente viva. Porque quando você chama pela vida, você entende a razão do dinheiro, que é o meio de acesso a ela. O dinheiro ele é dado para quem chama pela vida, para quem tem aquela mentalidade de, cara, eu quero viver e eu valorizo o meu tempo, porque tempo é vida. Se o tempo é a vida, dinheiro é vida por consequência, porque o dinheiro é o seu tempo, você gastou o seu tempo ali, você gastou porque não volta mais, é um gasto, porque não volta mais. Você gastou o seu tempo trabalhando. Você gastou o seu tempo fazendo um determinado ofício, seja ele qual for. Você gastou o seu tempo ali. E o seu tempo, ele é precioso demais. Ele é precioso demais para não ter valor. E aí eu deixo para vocês a pergunta principal. Quanto vale o seu tempo? Quanto vale o seu tempo? Essa é a pergunta principal. A pergunta principal não é quanto você deveria ganhar de salário. A pergunta principal não é qual é o melhor salário que eu poderia ganhar, ou quanto eu deveria ter na minha conta, ou quanto eu deveria colocar de investimento. Essas perguntas são importantes, mas elas não são as principais. A pergunta principal é quanto vale o seu tempo? Quanto vale o seu tempo gasto com a rede social, por exemplo, para você sair de lá sentindo que sua vida não tem tanta interação quanto a das pessoas da rede social? Quanto vale o seu tempo gasto nas redes sociais e depois você sai de lá e sente que você não é tão bonita quanto as pessoas que estão ali, por exemplo? Tô dando exemplos aqui. Quanto vale o seu tempo gasto trabalhando num lugar que você não gosta? Quanto vale o seu tempo gasto anos e anos trabalhando numa empresa que você não é feliz? Quanto vale o seu tempo gasto numa profissão que você não gosta, só para teoricamente ter dinheiro? Aí você trabalha numa profissão que você não gosta porque você acha que aquela profissão não te dá dinheiro, só que e o seu tempo e a sua vida? E a sua vida? Ela é importante. O que é o dinheiro? É o meio de acesso à vida. Se você não chama pela vida para você, se você não fala, vida, vem que eu quero viver, eu quero experimentar, eu quero viver coisas diferentes, eu quero trazer pessoas aqui em casa e fazer uma festa gigante para todo mundo, por exemplo. Ou eu quero viajar e ir para o meio do Tibete e ficar lá meditando. Ou eu quero ir para a Índia e vestir uma burca, sei lá, qualquer coisa. Eu quero fazer uma patinação no gelo, eu quero... Eu tô inventando uma coisa aqui, eu quero fazer uma escalada no Monte Everest. Qualquer coisa. Quanto vale o seu tempo? Quanto vale as suas experiências não tidas? Quando você fazer a sua passagem no fim da vida, você vai olhar para trás e vai ter a confiança e vai falar, caraca, eu vivi muito, eu vivi tudo que eu tinha para viver. Quanto vale o seu tempo? Quanto vale a sua vida? Esse é o grande questionamento. Quando você achar a resposta de quanto vale o seu tempo, quanto vale a sua vida, aí você vai achar a resposta de quanto dinheiro você precisa. Só que essa resposta de quanto dinheiro você precisa não vai ser em números, não vai ser em ganhos financeiros necessariamente. Às vezes você vai conseguir fazer aquela viagem dos seus sonhos e não vai gastar R$1. E também não vai ganhar R$1. Quanto vale o seu tempo? Gratidão, gente. Essa é a reflexão de hoje.
Curte e comenta se você gostou. Essas reflexões todas, elas vêm pra gente. Elas são muito pautadas pela nossa história. Eu e o André, a gente tem várias práticas todos os dias quase aqui em casa para tentar viver o maior número de experiências possíveis dentro do nosso do rumo que a nossa alma escolheu para nós e que a gente está de acordo com a nossa alma, porque a gente ama fazer isso, a gente ama atender as pessoas com espiritualidade, com atendimento, nos traumas emocionais, nos relacionamentos. A gente ama dar curso para as pessoas e trazer as pessoas para os nossos cursos e ver as pessoas saindo de lá empoderadas. A gente ama quando a gente tem uma turma cheia no curso e aí as pessoas se conhecem e aí elas viram amigas depois. A gente ama essas experiências, então é por isso que a gente traz elas aqui para compartilhar com vocês. Contei um pouquinho da minha história, da história que a gente teve. Não tem 30 minutos que o Criador me perguntou isso e eu quis muito vir aqui. Foi a primeira coisa que eu fiz depois que eu levantei do sofá, depois da meditação. Que o Criador me perguntou, Aline, o que é dinheiro? E aí eu respondi isso. E aí nós dois fomos juntos. Nós dois, eu e eu, porque o Criador, na verdade, é a fonte criadora de tudo que sou eu também. E aí eu fui ali, enfim, no meu processo, entendendo, refletindo e chegando nessa consciência do que é o dinheiro e de quanto vale o meu tempo e de quanto vale a minha vida. E queria compartilhar com vocês porque eu acho que como pode ter sido uma chave muito importante para mim, talvez para vocês seja uma chave muito importante também. Então, beijo, fiquem com o Criador de tudo que é, curte aqui o vídeo, comenta e vá viver o maior número de experiências que você for capaz de viver, tá bom? Beijo!